Graça e paz, amados, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Conto com o seu like aqui do lado, aqui, ó. Me segue, eu preciso do seu apoio, compartilha este vídeo. Juntos conseguiremos levar esta palavra para muitas almas, mas eu preciso do seu apoio em nome de Jesus. Glória a Deus, já senta o dedo aí, dê um like e me segue também em nome de Jesus. Este é o terceiro vídeo da série que nós estamos fazendo aqui para os amados, com o tema Atitudes que Jesus teve como Cristo segundo a carne, que a igreja não pode ter. Então, Jesus teve algumas atitudes como Cristo cumprindo a lei, que se eu e você tiver, se nós agirmos como ele agiu, como Cristo segundo a carne, nós estaremos errando. E hoje nós vamos ver mais alguns textos sobre isso. E o texto tema, base, o áureo, que nós estamos lendo, é o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Vamos ler? Diz assim, amados: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha aí, nós vivemos agora, a igreja vive para o Cristo ressurreto, não Cristo segundo a carne, aquele Cristo que cumpria a lei, que mandava sacrificar. Aí continua. Assim, verso 16, que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, cumprindo a lei, já agora não conhecemos deste modo. Olha que coisa tremenda, aprendemos isso nos outros vídeos, mas vamos relembrar. Se Cristo Jesus, como Cristo segundo a carne, a igreja não conhece mais, não é mais exemplo para nós, imagine Moisés, Daniel, Davi, Sansão, seja lá quem for da antiga aliança que viveu na lei também. O texto é claro. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Olha o 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Glória a Jesus. Nós em Cristo somos novas criaturas, porque Ele, com o seu sacrifício, arrancou o corpo do pecado da minha vida e da sua vida. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória tem que ser dado a Ele. Cristo ressurreto. Agora, o Cristo cumprindo a lei, nós não conhecemos mais. Por isso que nós estamos vendo algumas atitudes que ele teve, algumas palavras que ele falou, que se hoje eu fizer, estarei errando. E eu quero estar aqui abrindo juntamente com você em Mateus capítulo 6. Quando os discípulos, versículo do 9 ao 13, quando os discípulos pedem ali para Jesus ensinar eles a orar. Vamos ver? Então entenda, ali é Jesus cumprindo a lei, não tinha ido ainda para a cruz, ou seja, não tinha morrido, não tinha sido sepultado, não tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está vivo cumprindo a lei. Olha como que ele ensina os seus discípulos a orar. Antes de ele ir para a cruz, de realizar a obra. Diz assim, Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Verso 12. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Nesse texto, no versículo 11, preste bem atenção. Olha o que o Cristo segundo a carne fala. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se você pegar as cartas de Paulo, as cartas de Pedro e Tiago, você não vê a igreja primitiva repetindo esta oração. Por quê? Porque, amado, a nossa dívida já foi paga. Aqui todo ser humano estava endividado porque Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Então, por isso que ele fala,
ora assim, ó, perdoa as nossas dívidas. Vocês estão tudo endividado, porque não tinham como pagar a dívida. A dívida de pecado, a dívida dos cumprimentos da lei, porque não conseguia guardar as ordenanças e todos ficaram debaixo do pecado. Aí Jesus fala isso, ó, ora assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Agora, depois que Jesus vai para a cruz, mata a lei, tira ela do nosso meio, primeiro ele cumpre a lei, ele leva ela para a cruz, mata ela e arranca inteiramente do nosso meio. Aí o santo apóstolo Paulo, olha o que diz sobre dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Era assim que o mundo estava, todo mundo estava assim. O homem sem Deus, por isso que Jesus fala, ora aí, ó, perdoa as nossas dívidas, vocês estão tudo endividados. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, olha só, perdoando todos os nossos delitos, perdoando todos os nossos delitos. Olha o 14, tendo cancelado o escrito de dívida, olha aí como o escrito de dívida foi cancelado, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que Jesus faz? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós aprendemos tudo aquilo que era encravado na cruz não descia vivo. E aqui Jesus está cancelando o escrito de dívida. Eu não posso hoje orar, falar, Pai, perdoa as minhas dívidas, porque a dívida foi paga. Jesus pagou esta dívida na cruz. Quando Jesus falou para o seu discípulo orar, ó, perdoa as nossas dívidas, porque a dívida não tinha sido paga. Então, eles tinham que orar, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, vivendo por aquilo que faz. Eu perdoo os meus devedores e assim eu sou perdoado pelas minhas dívidas, vivendo por aquilo que faz. Mas vem Cristo Jesus na plenitude do tempo, está lá, está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo do 4 ao 5, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que se recebêssemos a adoção de filho. Olha que coisa tremenda. Então, quando Jesus vem, ele vem para nos resgatar da lei. Por quê? A lei que colocava todo ser humano de dívida, as ordenanças, ó, constava de ordenança, o escrito de dívida. Cristo pagou essa dívida na cruz e leva essa dívida para a cruz e mata também, remove inteiramente. Por isso que quando você orar o Pai Nosso e falar, Senhor, perdoa as minhas dívidas, você está falando para Deus algo que já foi pago. Por isso que você não vê a igreja primitiva orando de modo nenhum desta forma. Você não vê nenhum texto das cartas, os apóstolos orando desta forma, pedindo perdão de dívidas, porque a dívida foi paga. Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus. Agora olha como ele nos vê, olha como que Deus nos vê. Hebreus capítulo 10, versículo 16, olha o que diz, versículo 14, porque com uma única oferta, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, somos perfeitos, Cristo, Deus nos vê perfeito, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, todos aqueles que se achegam a Jesus, está sendo aperfeiçoado, está sofrendo a ação de Deus na vida dele, glória a Jesus. Aí continua, e esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente escreverei, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, glória a Jesus. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado, tá vendo? Cristo pagou nossas dívidas, Cristo nos livrou de todos os pecados. Aí a pessoa pode falar, essa lei que vai ser escrita é a lei de Moisés, não, porque no Hebreus capítulo 8, verso 9 fala, verso 8 fala, e de fato repreendendo diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo, verso 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito. A nova aliança não é como a velha aliança. Beijo no coração, dê um like aqui, me siga, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo, graça e paz.